Oi pessoal da Festa Jovem, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Solange Castro Neves, eu sou roteirista, escritora roteirista. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês jovens, cheios de sonhos, de ideais. E eu trabalho junto com a Thalma Bertozzi, que eu vou apresentar agora. Oi, Há pessoal. mais de 20 anos. Oi, pessoal. Então, eu sou a Thalma Bertozzi, escritora também, trabalho com a Solange há 20 anos. Sou atriz também e é um enorme prazer estar com vocês aqui hoje, participando desse movimento lindo que é o Festa Jovem. Então vamos começar. Nós estamos falando aqui atrás dos bastidores, como diz, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu adoro minha profissão de escrever. Mas assim, para falar com vocês, então eu já peço desculpa, confesso que a minha timidez às vezes me atrapalha muito a minha forma de expressar. Eu queria dizer para vocês que a escrita, quem tem o dom de escrever, quem quer ser um escritor, em primeiro lugar, o que faz um escritor um bom escritor? Então, um bom escritor tem que ser um bom observador da vida. Eu brinco que tem olhos para enxergar, ter ouvidos para ouvir, né? E ter a boca para falar pouco. É mais ouvir, mais ler, mais estudar, mais observar do que tudo. Então, eu dou muitas aulas de roteiro. E eu brinco com meus alunos que eu já tiro um pouco das ilusões dele quando eu começo. Falo, olha, quem quer ser escritor, lembre-se, não há glamour. Escritor é uma profissão mais solitária, é uma profissão de muito estudo, de muito trabalho, de muita pesquisa, mas é mágica como escritor. Eu amo o que eu faço. São desafios que se apresentam na sua vida. Eu estava comentando agora há pouco. Eu nunca tinha escrito uma comédia, agora estou escrevendo comédia e estou adorando. Então, são sempre desafios novos que se apresentam na sua vida. Então, é isso. Nós vamos falar sobre várias etapas de um trabalho, de um roteiro para uma TV. Então, a gente começa com a magia da criação. Então, como surge uma história? Todos os passos, desde a criação até a confecção do roteiro. Fala sobre a criação. Então, sobre a criação, a gente começa com, eu falo para eles, entra com uma ideia. Da onde surge a ideia? Pode ser de uma manchete de um jornal, de uma vivência muito importante na sua vida, ou de outras pessoas que você ouviu e você ficou sabendo. E aí ou de uma observação da vida, ou de um questionamento, né, seu sobre os mistérios da vida, da morte. Isso tudo começa a partir, então, de uma ideia que você colocou. Daqui é o meu ponto de partida para me formar uma grande história. E, por exemplo, um exemplo, tudo novo é muito interessante. Por exemplo, um cientista, vou dar um exemplo, um cientista, ele ou um médico, um cientista, a pessoa que usa mais a razão, ele então tem, por causa de um acidente, ele tem uma experiência pós-mortem, isso vai mudar o rumo da vida dele. Essa já é uma premissa, é uma ideia interessante, uma história nova. Então começa da ideia e depois você vai para a premissa. O que é uma premissa? A premissa é a essência da sua ideia, né? Então, você tem que ter a certeza de quais são o personagem principal, né? O seu protagonista e o seu antagonista. E os dois têm que ter o mesmo peso. Isso quer dizer, a mesma importância na trama. Senão a história fica meio capenga, né? Se o herói for um grande herói e não tiver nenhum obstáculo.
Então eu trabalhei com 2 grandes mestres, tive uma sorte, um privilégio. Trabalhei com a Ivani Ribeiro e Cassiano Gabos Mendes. Foram assim, aprendi muito com eles. E a Ivani sempre dizia, se não houver conflitos, não existe história. Então, nas lendas, as histórias, né, românticas que a gente escutava, era uma vez, começava a história e dizia assim, e foram felizes para sempre. Porque casou, foi feliz, que mais? Não tem mais história. Dentro disso é uma coisa muito interessante, porque tudo é dual na vida. Então, a gente costuma dizer, o bem é importante mais do que o mal, um lado é importante mais do que o outro, mas este jogo entre um e outro é o que faz com que a história caminhe. Senão, não existe história, não é? Você vai andar, você tem que ter o atrito do pé no chão para poder caminhar. Senão, você não caminha, pelo menos nesse plano. E a história é assim que acontece. Você tem que ter um conflito para desenvolver a história, não é isso? Por exemplo, o protagonista, não é? Tem um objetivo na vida. Eu desejo ser um grande escritor, eu desejo conseguir me formar em medicina, fazer o pós-doutorado nos Estados Unidos, no Japão, na Rússia. E para isso ele vai ter os obstáculos a vencer, não é? E o antagonista vai proporcionar todos esses obstáculos, tentar impedi-los de tudo. O protagonista não precisa ser uma pessoa, pode ser as situações, né, que a pessoa apresenta. E um conselho que eu sempre digo é assim, não fazer aquela protagonista chata, muito boazinha, porque não existe hoje em dia. Todo mundo tem suas sombras, não é? E o herói, mesmo o antagonista, o grande vilão, ele também tem um lado bom. Uma coisa boa mesmo, um assassino e tal, e tem alguém que ele gosta, ou um cachorro, ou uma mãe, ou uma avó, uma sobrinha. Sabe? Ele tem. Então, é não fazer aquele vilão horroroso. Estereotipado, porque fica irreal, né? Não passa a veracidade. Isso mesmo. Né? Porque a vida não é assim, não é isso? Isso. Todo mundo tem a sua dualidade, né? Não fica muito chata. A personagem aquela sempre boazinha, sofredora, a vítima do destino. Né? Que vocês fazem as suas escolhas, né? Você é responsável por suas escolhas. É o que você passa, o que você recebe. Né? Energia, pura energia. Então, o que é uma premissa, que é o primeiro passo para você. Depois daí vem a ideia e vem a premissa. A premissa, você tem de ter a sua história concisa na sua cabeça. Em 2 linhas você tem de contar a sua história. Eu brinco assim com meus alunos, que quando eles entrarem no elevador, se tiver um bom produtor, e está cansado de receber milhares de sinopses, milhares de ideias, e você entra com ele no elevador, vamos dizer, pega o 5º andar, até o 10 você tem de convencê-lo com a sua premissa. Então, é aquela premissa bem concisa, né, que vai atrair a atenção do produtor, diz, uau! Isso o povo vai amar, vai encantar. Ele tem que seduzir o produtor com a sua ideia. Em 2 linhas. Eu digo, não é fácil? Nada é fácil na vida. Mas você, com a prática, né, você consegue. Então, o que é que precisa ser para ser um bom escritor? Gente, para ser um bom pianista, precisa estudar. Você não vai imaginar, você vai sentar ali e todas as teclas do piano estão ali, você vai tocar, vai encantar para teclas. Não existe isso. Mozart, todo mundo, era um gênio sim, mas ele estudou muito. O que é para ser um escritor? O que é estudar? Estudar, ele tem que estudar os clássicos, aprender a gostar dos clássicos, da tragédia grega, gente. A Bíblia mesmo, se você começar a ler, quantas milhares de histórias tem ali. Ler tudo que passa na sua frente, desde romancinhos,
desde suspense, ação, para você ter uma variedade de estilos na sua mente. Então vamos ver, você vai escrever uma novela. Quando eu fui estudar, fazer a faculdade da FAP, eu já era novelista, e eu tenho um preconceito muito grande de acreditam, porque eles não sabem o que é um trabalho do novelista, que é uma arte menor. É uma arte menor. Isso não existe, pelo contrário. Um novelista, ele precisa ter um cabedal de conhecimento imenso. Ele tem que se preparar durante mais de um ano com viagens, livros, shows, cinema, tudo, filmes, séries, tudo que ele possa chegar na mão dele da arte, da diversidade da arte, para que ele tenha material, cabedal suficiente para escrever todos os dias 32 a 33 laudas. É isso que vocês estão ouvindo. Porque é uma obra aberta, fora, às vezes, que acontece imprevisto, que você tem de mudar as cenas, porque um ator ficou doente, um ator teve de viajar, a mãe morreu, o pai morreu. Algo acontece que você tem que mudar as suas cenas. Então, é um trabalho enlouquecedor, mas muito gratificante, porque você vai brincar, você vai tecer, né, uma grande tapeçaria com a vida dos vários personagens. Uma novela, no mínimo, tem de 30 a 40 personagens. Então, eu brinco que uma semana de novela, que a gente entrega um bloco de 6 capítulos, equivale a um longa. A um longa-metragem. A um longa-metragem. Um longa. Depois vem o storyline ou o logline. Atualmente a gente fala em logline. Isso para montar um projeto de um roteiro. Depois que a gente aprende, a gente tem a essência da nossa história numa premissa, a gente tem que contar a nossa história em 5 linhas, mais ou menos, em 5 frases. Isso. Esse é o storyline ou logline. Por isso a gente tem que ter tudo muito claro em nossa mente, porque eu vou chamar, não é nem a sinopse curta, mas este resuminho da nossa história é o que também vai chamar a atenção do leitor para a nossa obra. Então, é você saber contar a sua história em 5 frases. A gente tem um exemplo aí, não tem? Por exemplo, um professor de química, né? É aquela série excelente do Breaking Bad. Breaking Bad, que foi uma série maravilhosa, que prendeu muita atenção. Como é que foi vendida? Qual é a premissa do Breaking Bad? Foi assim, um professor de química com problemas financeiros descobre ter câncer terminal e passa a produzir e vender metanfetamina para garantir o futuro da família. Uau! Então dá tempo daquela coisa do elevador, né? É bem conciso. Interessante. Me fala o storyline. Ou storyline. E aí a pessoa vai, como o storyline ou logline, que hoje em dia falam, né? E aí você faz mais completo. Né? Em 5, 6 linhas você fala o storyline. A gente tem também do Cyrano de Bergerac. Isso. Era uma vez uma nobre donzela. Essa é a premissa que você está dando? Que se apaixona pelo homem perfeito, lindo, inteligente, mosqueteiro. Um dia descobre que eles são 2. Essa é a premissa. Vamos fazer então o exemplo do storyline. Um mosqueteiro, narigudo, inteligente, se apaixona por uma nobre donzela. Como sabe que é feio, ele contrata um rapaz bonito para cortejar a moça e usar os seus poemas para conquistar. Ela se apaixona mais pela inteligência do rapaz do que por sua beleza. Ele morre.
ela se recolhe a um convento. Um tempo depois, o mosqueteiro feio e narigudo vai visitar a donzela. Mas ambos descobrem que é tarde demais para a paixão. Perderam o amor por uma trapaça boba. Então, vejam, a premissa, em 2 linhas, você passa a informação e depois, em 5 linhas, você passa a informação também de forma que chame a atenção do público. Gente, eu acho que... Isso, é bem interessante. Depois você aí passa para... Você então você tem a certeza, né? Então, com meus alunos eu faço isso, aí eu chamo um produtor e eles têm que vender a história de cada um. Cada um monta a sua premissa e o seu storyline. Então eu chamo um produtor no final, tal, e ele vai ter de vender a história. Então ele está bem firme sobre o que, qual a ideia principal, qual é a sua história, né? A história. Ele encantou o produtor, sim. Aí ele vai para o storyline. E para encerrar esta primeira parte, esse bloco, depois do storyline ou do logline, você ainda faz uma sinopse curtinha, que é um pouquinho mais longa do que o storyline. Então, você põe aí umas 10, 12 frases que resume a tua história inteira. Então, esse é o início de um projeto, de um roteiro, gente. Essa é a primeira parte da nossa palestra e que fecha aí para entrar na segunda parte, que é os segredos de um roteiro, de um bom roteiro. A gente queria agradecer. Agradecemos a vocês. Qualquer dúvida, estamos aqui para sanar. Muito obrigada. Obrigada.